você também é convidado a, se quiser, estar conosco pelo Facebook. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor, nosso guardador, nosso cuidador, nosso salvador, nosso perdoador, nosso Senhor único e verdadeiro, nós te glorificamos, te louvamos, te adoramos, exaltamos o Senhor nas nossas vidas, te bendizemos, nos reunimos para, como igreja, cultuar o Senhor, prestar ao Senhor um culto de adoração. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Recebe-nos como cultuadores. Fala conosco, porque queremos aprender do Senhor, queremos aprender da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é viva, é eficaz, é pura, é simples, é cristalina e é verdadeira. Livra-nos, Senhor, da mentira e aceita-nos como adoradores. Esta é a oração que eu deposito aos teus santos pés, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmão e irmã em Cristo, você deve ter acompanhado aí os noticiários que esta semana, hoje é quinta, então esta semana aconteceu alguma coisa de novo que eu não me lembro aonde foi. Mas, vez por outra, tem acontecido aí um desejo, assim, velho testamentário de fazer com que as pessoas acreditem, né, num único Deus. E nós precisamos entender que a gente não pode forçar ninguém. Não podemos. Nós não podemos afrontar ninguém. Então é claro que nós temos parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, pessoas que professam outra fé, pessoas que acreditam em outras coisas, não acreditam no Cristo vivo, ressurreto, que vai voltar para buscar a sua igreja, que vai voltar para buscar os salvos. Existem pessoas que acreditam numa porção de coisas. Talvez você que está aí ouvindo, vendo esse vídeo, porque esse vídeo está sendo gravado, de repente você acredita em Jesus, e aí você acredita em santo, aí você acredita em simpatia, você acredita que andando com uma nota de dólar na sua carteira, isso vai trazer mais dinheiro, vai trazer prosperidade. Quantas pessoas acreditam nisso? Quantas? Eu conheço algumas que acreditam, colocam lá $1, $5 na carteira, $20 na carteira e se eu andar com esse dinheiro aqui, eu vou atrair prosperidade.
esses programas aí da televisão, todos, vez por outra, trazem, ou todo dia às vezes, simpatia para isso, para aquilo, para aquele outro. Toda hora a gente vê na televisão um noticiário policial de que esses gurus espirituais, né, extorquiram tanto. Outro dia nós tivemos um caso aí de até morte por causa de dívida, né? Tivemos um caso aí. Porque pessoas acreditam em gurus espirituais. Pessoas acreditam em pessoas com poderes extraordinários. Quantas vezes eu ouvi, quantas vezes, algumas vezes eu já dei um chega para lá, outras vezes eu falei, eu vou ficar quieto. Né? Pastor, ora por tal coisa, vê o que o Espírito Santo fala com o Senhor, olha. A gente tem que, né, ter um pouco de tolerância com aqueles que são nécios, é o termo que a Bíblia usa, neófitos na fé. Algumas traduções usam neófitos, fracos, aprendizes, infantes na fé. E nós vivemos numa era de tolerância. Às vezes eu falo aqui algumas coisas, as pessoas não dão, parece que não ouvem, daqui a pouco estão perguntando exatamente aquilo que eu falei. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, com todo respeito a você, com todo o amor, né? Se você não quer prestar atenção no que está sendo dito, não participe. Vá cultuar Deus com outros. Está cheio de gente por aí. Se ligar a televisão, agora tem um monte de gente dizendo que está fazendo culto a Deus. Se você ligar o rádio, então, cada pontinho que o Daio mexer ali, tem uma emissora aí, fazendo culto. Vá cultuar com outro. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Ninguém. Agora, se você está aí, presta atenção então. Porque senão sabe, a gente explica, se esmera para explicar, e daqui a pouco eu tenho que explicar tudo de novo. E explicar falando é uma coisa, explicar escrevendo é outra. Eu falo normalmente por 40, 42 minutos. Você já pensou eu ter que escrever 40? Eu já escrevo, ó. Ter que escrever tudo isso daqui, explicando o que eu falei. Por favor, ou se você não quer, tudo bem, eu respeito. Porque a gente vive numa época, né? Eu já falei esse termo aqui, relativismo. Esse cara fica aí falando. Não, porque é exatamente, se você não entender o que eu falo, se você não compreender, não buscar entender, não questionar, não perguntar, eu não estou reclamando de quem questiona, não é isso. É de quem não presta atenção. Perguntar à vontade. Agora, prestar atenção faz parte para poder perguntar, né? A gente vive num tempo, hoje, o mundo vive, o Brasil vive isso.
de um relativismo total. Tudo é relativo. Isso é relativismo, né? E o relativismo moral, por exemplo, é tido como virtude suprema. A pessoa que acha que tudo na moral é relativo, ela é mestre, ela é PhD. Toda filosofia, toda ideia, todo o sistema de fé no relativismo, que é o que a gente vive, tem igual peso, tem igual mérito. Café fica frio, aí fica ruim de beber, né? E eu não gosto de estragar nada, não gosto. Eu acho que tudo aquilo que a gente joga fora, a gente está estragando, né? E então, isso no relativismo que tem o mesmo peso, o mesmo valor, mesmo não sendo verdade, precisa ser respeitado. Olha, as pessoas ficam... Eu falo isso toda hora, gente. Às vezes me mandam assim... vídeos, informações, porque os cristãos lá na África, não sei aonde, na Índia, não sei aonde estão sendo perseguidos. Mas aqui no Brasil a gente é perseguido também. Isso que eu estou falando é perseguição cristã. Por quê? Nós vivemos num país onde as leis são relativas, onde se prende um dos maiores traficantes e daqui a pouco se solta, e tudo que foi arrestado dele, são devolvidos, os bens do cara. Então, é um relativismo. Aqueles que favorecem um sistema de fé sobre o outro é ainda pior. Uma pessoa hoje que afirmar ter conhecimento sobre a verdade absoluta, que é a Bíblia é a verdade absoluta. Não há uma verdade, para mim pelo menos, por causa disso que muitas vezes a gente é chamado de cabeça fechada, queixo duro, fanático, sem luz, né? Eu tenho um conhecido que, quando morre alguém, ele escreve lá, muita luz. Eu não entendo o que ele quer dizer com esse muita luz. O sujeito morreu. A luz, ele devia ter a luz da glória de Deus enquanto vivo. Depois de morto, não tem mais luz. Vai iluminar o que para o morto? Já o que ele tinha que aprender aqui, ele aprendeu aqui, que é que só Jesus salva. Essa pessoa, esse conhecido, deve ter uma outra fé que eu não sei qual. Mas às vezes eu leio lá. Eu tenho vontade de perguntar, sabe? Tenho vontade. Mas eu não pergunto porque tem pessoas... Bom, deixa pra lá. Então, o que eu estou dizendo Beth, isso, Beth. Você está correta, minha queridíssima irmã, né? Quantas pessoas estão sendo punidas por darem a sua opinião?
O relativismo, ele quase que diz assim, você não pode dar a sua opinião. A sua opinião não é benquista. A dos outros sim, mas a sua não. Então é claro que diferentes religiões fazem afirmações exclusivas que o relativismo é incapaz de conciliar essas contradições de uma religião com a outra. Por exemplo, está vendo como é importante, às vezes, hoje eu vou falar sobre relativismo. Esse assunto, eu nem sei, eu não quero nem saber. Então você não pode ser cristão. Porque daqui a pouco você vai estar sendo julgado pelo superior tribunal desse país. Você precisa saber o que você pode falar. E como você pode falar. Você não vê que às vezes eu digo aqui, olha, eu não posso ser nenhum processo. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. É o cuidado, não é o medo, é o cuidado. Cuidado. Então a Bíblia, por exemplo, afirma o seguinte, Hebreus 9, 27. Olha como eu tenho quase que certeza absoluta que você não vai ouvir isso que eu estou falando aqui e você nem vai aprender sobre isso em igreja denominacional nenhuma. Eles não querem saber disso daí, eles querem saber que tem milagre, que tem fogo, que tem unção. É isso que eles querem saber. Isso aqui e outras tantas coisas que eu, pela graça e compaixão e misericórdia de Deus, falo aqui, você nunca na sua vida você vai ouvir num púlpito de uma igreja denominacional. A não ser que seja uma igreja denominacional muito séria, que existe. Existe. Mas, por exemplo, estava trazendo esse exemplo de Hebreus 9, 27. Está escrito lá, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Né? Não está escrito na Bíblia? Hebreus 9, 27. Mas está cheio de religião por aí que ensina a reencarnação. Tem até psicanalista, eu sou psicanalista. Aliás, se eu fosse viver de psicanálise, eu estava só a caveira. Mas, enfim, tem psicanalista que trabalha com regressão, com hipnose. Eu não faço isso. Hipnose, o que é? O sujeito vai fazer regressão. Ele vai levar a pessoa a estado que ela já viveu, a estados que ela já viveu, a momentos que ela já viveu. E a hipnose pode levar você até a uma vida anterior. Eu não aconselho, Mário, não aconselho ninguém a ser hipnotizado. Não aconselho. Problema de cada um. Mas eu digo, não permita. Se o sujeito pode levar você a sua vida quando você tinha 3, 4, 5 anos, quando você estava no útero da senhora sua mãe,
Antes disso, é uma outra vida, então. Então ele está dizendo que há reencarnação, se é uma outra vida. Então, a pergunta que fica é a seguinte: a Bíblia diz que a gente morre uma vez só. Existem religiões e técnicas que levam à regressão, à reencarnação. Quem é que está certo? Nós morremos uma única vez ou várias vezes? Porque ambos os ensinamentos não podem ser verdadeiros. É o que eu falo aqui às vezes, né? Não é sempre, porque também se ficar no mesmo assunto, né? O dom de línguas, é isso que existe aí? Se for isso, eu estou errado. E se eu estou certo, como eu creio que estou, biblicamente eu creio que estou, que línguas, quais línguas são essas que são faladas hoje aí? Porque o que a Bíblia nos mostra em Atos sobre o dom de línguas é que eram idiomas, 12 idiomas, está lá relacionado. Que língua que se fala hoje? Então não existem duas verdades. Existe uma só. Ou a gente está certo, ou a gente está errado. Ambos os ensinamentos, no caso da reencarnação, por exemplo, e da Bíblia dizer que nós morremos uma só vez, só uma verdade prevalece. O relativismo, a tolerância, redefine, dá uma outra, uma nova, uma alternativa de verdade para criar um mundo onde múltiplas e contraditórias verdades podem coexistir. Isso é tolerância. Você sabe que aquilo não é aquilo, mas você não pode falar para a pessoa que ela está errada. Você quer uma perseguição maior que essa para o cristão? Você saber que a pessoa está errada, que ela está num engano profundo, mas você não pode chegar lá e falar para ela: você está enganada. Você não pode fazer isso. Eu falo aqui às vezes, por causa disso que eu tenho um receio de ser processado, sei lá, eu tenho esse, porque eu não tenho dinheiro, gente, para pagar advogado. E vai ser mais, nessa idade aqui, preocupação é a coisa que a gente menos quer, né? Eu vou fazer 70 anos. Preocupação é o que eu menos quero e me parece que é o que eu mais tenho. Então isto é tolerância. Tolerância nada mais é do que uma ação do relativismo. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá na Bíblia, João 14,6. Um cristão verdadeiro aceita a verdade, que é o que está na Bíblia. A verdade não é um conceito. A verdade é como uma pessoa. Você está entendendo? Você está conseguindo? Não é culpa sua se você não tiver, é culpa minha que não esteja talvez conseguindo explicar. A verdade é uma pessoa. É como uma pessoa. Porque Jesus não falou, nós não acabamos de ler aqui. Jesus disse: eu sou o caminho
e a verdade. Então a verdade é uma pessoa, é Jesus. Não existem dois Jesus. É um só. Existe uma opção de gente chamada Jesus. Mas Jesus, o Cristo, é só um. Pois é, irmão, pois é. Tudo hoje é motivo de processo. Tudo. Só que um deputado, ele tem lá o seu corpo jurídico que o defende. Eu não tenho, não. Eu não tenho corpo jurídico, não tenho nada. Eu peço ajuda aqui, gente, me ajuda a pagar a internet, me ajuda a pagar a luz, o telefone, né? Eu peço toda hora. Então, como é que eu vou fazer para pagar um advogado? Então, nós precisamos saber disso. A verdade é como uma pessoa. E nós, cristãos, que temos a compreensão da verdade, a gente fica separado. Por causa disso que nós somos chamados de santo. Não no contexto católico, apostólico, romano de santo, mas no contexto da palavra bíblica. Santo é aquele que é chamado para fora do sistema. E o sistema exclui a gente. O cristão, nós, por exemplo, reconhecemos publicamente que Jesus ressuscitou dos mortos, não é verdade? Está lá, Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se nós cremos na ressurreição, como é que eu vou explicar para uma pessoa que Jesus ressuscitou sem ofender a fé dela? Está falando, a Bíblia fala em perseguição aos cristãos. Nós somos perseguidos toda hora. É claro que existem níveis de perseguição. Você vê que aonde é uma outra cultura, aonde os cristãos são mortos e tal, não sei o quê. Nós somos um país ignorante, com pessoas de primeira classe, segunda classe, terceira classe, e vai por aí afora. Nós vivemos num país onde o cidadão comum, eu estou tentando explicar isso para você. Você, eu, qualquer pessoa que for se aposentar, não pode se aposentar com mais de 5.000 e poucos reais. Ninguém consegue. Pelo INSS, não. Você não pode. Você, cidadão comum, eu, por exemplo, tive, por muito tempo na minha vida, 2 empregos. Cheguei a ter 3, com registro na carteira, em horários diferentes. Mas ninguém consegue ter 3 aposentadorias. Só uma. Agora, está cheio de político. Eu vou citar o nome dele porque isso está na internet. Fernando Henrique Cardoso, vai ver quantas aposentadorias ele tem. Entra na internet aí. O ex-presidente, senador, Fernando Henrique Cardoso. Veja quantas aposentadorias ele tem. Então, nós vivemos num país de castas políticas. Os políticos são os cidadãos de primeira categoria.
Eles têm convênio médico, odontológico, eles têm ajuda para comprar terno, eles têm tudo, enquanto o povo não tem nada. O povo anda que nem sardinha. Eu acho que sardinha está melhor posicionada na latinha, porque são duas, né? Uma viradinha para cá e a outra viradinha para cá. Esse negócio de sardinha em lata também, hoje são só duas. O povo anda que nem gado. Nos ônibus, nos trens, político tem 3, 4, 5 carros. Motorista. Você está me entendendo? Como é que nós vamos levar isso frente ao cristianismo? Mas não é só político. Outro dia apareceu aí na internet o presidente eu acho, se não é a maior, é a segunda maior igreja denominacional do país, andando nos Estados Unidos com uma Mercedes de R$1 milhão. Todos os membros desta denominação dizimam. Todos os membros têm pelo menos uma bicicletinha, uma moto, um carrinho. Os fundamentos da fé, né? Como ressurreição corporal de Cristo, por exemplo, não é negociar, não dá para gente negociar. Não tem como. Cristo ressuscitou. Outras coisas, quando a gente vai falar de religião, de tolerância, pode ficar, tem coisas que podem ficar abertas ao debate, né? Por exemplo, o que pode ficar aberto ao debate? Quando eu digo negociar, não é fazer negócio. Negociar é o seguinte, é um termo usado no meio teológico. Não impede de ninguém ser salvo aquilo. Se você acha que o espinho na carne de Paulo era o problema da visão dele, e o outro acha que o espinho na carne de Paulo era sei lá o quê, isso não impede ninguém de ser salvo. O que você acha e o que o outro acha. Isso não interrompe a salvação de ninguém. É isso que quer dizer negociar. Entende? Se você acha, por exemplo, que na cabeça de um alfinete eu posso colocar 5 anjos, e o outro acha que na cabeça de um alfinete eu posso colocar 20 anjos, ora, tanto faz. Ninguém vai deixar de ser salvo, porque acredita que na cabeça de um alfinete só cabe um anjo, e o outro acha que cabe 20. Ninguém deixa de ser salvo por causa disso. Então, quando eu uso o termo isso é negociável e isso não é inegociável, é porque tanto faz se o espinho na carne de Paulo era isso ou era aquilo. Agora, não tanto faz eu crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é ponto de salvação. Porque se eu não crer nisso, eu não vou crer que eu vou ser ressuscitado, que eu vou ter um corpo glorificado, que eu vou ser arrebatado. Aí causa problema na minha salvação. O que a gente não pode, que Timóteo, capítulo... E isto é que nós cristãos precisamos ter em mente quando a gente vai falar alguma coisa para alguém. É o que está lá em Timóteo 2,23 e na carta a Tito, capítulo 3, versículo 9. Né? Discussões sobre assunto secundário. Assunto secundário. Tem gente que acredita que até hoje Jesus foi crucificado com um prego aqui na mão. Acredita, o que eu vou fazer? Mas está escrito na mão,
está escrito na mão. Agora, mão naquela época era só essa parte aqui, como é hoje? Ou tinha um pedaço? É isso que nós temos que saber. Eu creio piamente que Jesus foi crucificado com um prego aqui, ó, no pulso, no punho. Mas isso não me impede de ser salvo e nem impede alguém de ser salvo que crê que foi aqui. Isso é discussão que não entende. Eu venho e trago a verdade. A pessoa acredita, por causa disso que eu digo, você não é obrigado a acreditar em mim. Agora, acreditar na Bíblia, é isso que está escrito em Timóteo 2,23 e Tito 3,9. Você precisa, se você é cristão, você precisa. Então, quando a gente vai falar sobre... Mas está sumindo meu som aqui toda hora, aí voltou. É ali que está o problema. Quando a gente vai falar sobre coisas que são importantes, né, a gente também precisa ter cautela e demonstrar respeito. Por quê? Porque a tolerância faz parte, nos dias de hoje, do amor ao próximo. Uma coisa, irmão, irmã, queridíssimas irmãs, é a gente discordar de uma posição. Outra é a gente degradar a pessoa que tem aquela posição. Não é permitido. Na época do Antigo Testamento era. A gente precisa se fixar na verdade, mas a gente precisa mostrar compaixão por aqueles que questionam a verdade. A gente precisa, como está lá em João 1,14. Então, irmã, eu sei, eu concordo com você, querida. Eu concordo. Mas se a pessoa acredita ou não, ela não vai deixar de ser salva por causa disso, né? Agora, acreditar em vida, esqueci o termo aqui, deixa eu ver se eu tenho escrito aqui. Reencarnação, por exemplo, nos impede de sermos salvos. Entende? Agora, acreditar que o prego está aqui ou o prego foi aqui, né? Tanto faz, você não vai deixar de ser salvo por causa disso. Agora, crer que Jesus não é o caminho, a verdade e a vida te impede de ser salvo. Então, a gente precisa ser como Jesus, cheios de graça, tanto quanto nós somos cheios da verdade. É isso que está em João capítulo 1, versículo 14. E para encerrar, porque o nosso tempo está esgotado, Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, traz aqui para a gente um bom equilíbrio de como falar a verdade. Pedro 3,15. Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e amor. E deixa eu deixar aqui não é sempre que eu faço isso. Eu erro muito nesse aspecto. Não é sempre que eu uso mansidão e amor. Eu erro, eu reconheço. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, continua, Senhor, falando com a gente sobre esse assunto do relativismo, de falar a verdade,
né? De como a gente vai levar a verdade para outras pessoas, né? Nos ajude, Senhor. Isso tudo que foi falado aqui hoje é para a gente continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Grato, Senhor, por falar conosco e por continuar falando conosco. Eu te louvo e te agradeço, no nome do Cristo Jesus. Amém.